Agora veja uma coisa muito interessante que há no versículo de número 10. Esse versículo é especial para mim, porque ele diz o seguinte: olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Deus empenha aqui a sua palavra. Ele diz: tragam e provem-me nisto. Esse é um único momento, pelo menos que eu conheço, onde Deus se coloca à disposição de ser provado pelo homem. Porque em várias passagens da Bíblia, a palavra de Deus vai dizer que quando a gente tenta colocar Deus à prova, a gente está tentando a Deus, e é um pecado mortífero, um pecado que traz destruição. Mas quando se trata de dízimos e ofertas, Deus diz claramente: provem-me se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então é Deus mesmo que está prometendo: eu abrirei as janelas dos céus e eu derramarei sobre vocês bênçãos sem medida. Então é muito claro que a Bíblia ensina que a nossa fidelidade em dízimos e ofertas, ela traz para nós uma vida abençoada, bênçãos sem medida, né? E Deus, ele empenha a sua palavra e diz assim: vocês podem provar-me nisto. Não sendo nesse momento, na questão financeira, quando nós tentamos provar a Deus, nós cometemos pecado, né? Então veja o quanto é importante para Deus a fidelidade, porque Ele vai abrir uma exceção e vai dizer: nisto vocês podem me provar. Deixa eu mostrar para vocês em um outro momento que o povo provou a Deus e a Bíblia apresenta como um pecado, né? Em Hebreus, e a gente vai ver também, está no capítulo 7, e a gente vai ver lá no Velho Testamento, né? Então veja aí Hebreus capítulo 7. Eu acho que me atrapalhei aqui com o texto, né? Quando diz: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, ajuda aí algum de vocês. Aquele que ele diz: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, como fizeram os vossos pais, né? Esse texto é tão presente na minha mente, mas eu acabei aqui e aí a gente vai puxar para esse texto, né, que tem lá em Êxodo, tem acho que em Levíticos também, né? Mas eu quero encontrar primeiro aqui Hebreus. Hebreus 3:8. Pronto, então vamos ver aqui Hebreus 3, isso. Mas eu queria ler a partir do versículo 7, né? Quando ele diz assim: assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Olha só, hoje, se ouvirdes a sua voz, diz quem? O Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. No dia que no deserto eles tentaram a Deus, isso foi uma provocação, foi uma tentação a Deus. E ele diz no versículo número 9: onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Então, durante 40 anos, o povo viu Deus fazendo grandes milagres.
e em um dado momento foram colocar Deus à prova, e aquela tentativa de provar a Deus ali naquele momento foi uma tentação, foi uma provocação que ofendeu a Deus, e Deus traz o castigo para eles, tirando deles o direito de entrarem na terra prometida. Eles foram mortos porque tentaram a Deus. Mas você consegue perceber que em outros momentos colocar Deus à prova é pecado. Mas lá em Malaquias 3,10 ele diz: tragam todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então, essa oportunidade que Deus dá ao homem de prová-lo ali em Malaquias, ela mostra o quanto é especial esse versículo, quão especialmente é para Deus essa temática de dízimos e ofertas, a nossa fidelidade nisso, né? Olha o versículo 10 ainda, de Hebreus 3,10. Quais foram as consequências de tentarem a Deus no deserto? Diz assim: por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. E aí, em Hebreus, o autor continua dizendo: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, todas as vezes que nós negamos a palavra de Deus, que nós aceitamos uma doutrina que contraria a palavra de Deus, nós estamos dando lugar para um perverso coração dentro de nós, que nos leva à incredulidade e nos afasta do Senhor, né? Então, eu queria dizer para vocês que esses versículos de 7 ao 11, eles estão também no Salmo 95, de 7 a 11, e estão em Números, capítulo 14, versículos de 21 a 23, né? Em Hebreus 4, de 1 a 11. Olha aí, a gente vê em Hebreus: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então aqui vai capítulo 4, de 1 a 11. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim diz, no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, né? Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, acho que a partir do versículo 13, se não estou enganado, que as coisas que foram escritas para os antigos, elas servem de exemplo para nós. A maneira como Deus provou eles, né? Como Deus fez milagres na vida deles, como Deus testou a fé deles, está acontecendo também conosco hoje. E os erros que eles cometeram devem servir de exemplo para que a gente, conhecendo a sua história, não caia no mesmo erro que ele está falando também aqui em Hebreus. Se nós cometermos os mesmos erros, teremos as mesmas consequências.
Mas se nós aprendermos com os erros deles, nós seremos abençoados.